8 caminhos que levam à riqueza. Parte 2. Pense no sinal matemático da divisão. Esse é um sinal perigoso. Sabe o que ele representa? Separação, facção e destruição. Pessoas facciosas e contenciosas pensam com o sinal de divisão. Já o sinal de menos ou subtração representa aquele que somente gasta e consome. Eu tenho pena de pessoas assim. Por que pena? Porque eu também já tive nessa situação. Eu já vivi isso, já vivi sob esses julgos. Portanto, tenho pena de quem trabalha apenas para pagar as contas, de quem é consumidor e nunca desistirá de agir dessa maneira. Para ainda deixar mais clara a importância do que estou falando para destravar os 8 caminhos da riqueza, vou explicar detalhadamente o que significa cada um dos sinais matemáticos dentro do símbolo do infinito. Adição, ou sinal de mais. A palavra mais é indutiva, leva o ser humano a se tornar obcecado por alcançar resultados a partir de autos como juntar, guardar, acumular, poupar, pensando que um dia, em um futuro distante, poderá usufruir dessa poupança, mesmo que isso signifique uma vida inteira de sacrifícios, de privações, de negações, de vivências boas e interessantes que podem atingir não apenas ele, mas também sua família. O poupador não pensa em qualidade de vida, em plenitude. Ele vive apenas para guardar. A linha imaginária que separa o avarento é muito tênue. Os dois, poupador e avarento, costumam ter um comportamento cotidiano parecido. Avalie os atos de um e de outro, a maneira como levam o cotidiano e tire suas próprias conclusões. Alguns leitores podem se perguntar se estou ensinando e estimulando que as pessoas gastem de forma desordenada. Nunca, jamais. O problema é ter como princípio de vida o juntar de grão em grão, esperando que a felicidade venha em um futuro distante. Isso pode acarretar a problemas muito sérios. Nem me refiro a questões decorrentes da obsessão por poupar e, consequentemente, da suposta satisfação que a pessoa obtém quando se habitua a contemplar números que, muito lenta e gradualmente, se tornam mais altos. O fato, a realidade é que se você agir sempre dessa maneira, com o objetivo de ver o seu dinheiro aumentar aos poucos, nunca acessará a riqueza. Esse costume de tentar impor às pessoas, até mesmo por meio de conselhos, o hábito de poupar e de acumular, tem raízes naquilo que a crença popular chama de estabilidade, de segurança, de tranquilidade para o futuro. Aquela certeza de que, agindo assim, a pessoa alcançará uma velhice tranquila. Significaria, então, que o momento certo de viver é quando se alcança aquela faixa etária denominada terceira idade? E se você, por um motivo ou outro, não conseguir chegar até lá? Ou, se ao alcançá-la, não tiver mais condições físicas e psicológicas para usufruir daquilo que por tanto tempo guardou? Percebe que não faz sentido? As atitudes decorrentes dessa prática, mania ou modo de vida acabam por inibir e impedir que a pessoa tenha a vontade de crescer, pois ela se torna desencorajada e desestimulada a desenvolver atitudes positivas que promovam resultados no presente. Quem permanece na mesmice do grão em grão nem sempre percebe as oportunidades que a vida oferece. Afirmo com toda convicção que é muito ruim para você se acostumar e desenvolver por toda a vida atitudes bloqueadoras baseadas única e exclusivamente no sinal de mais. Subtração ou sinal de menos. Em oposição ao sinal de mais, subtrair quer dizer retirar, consumir, gastar sem ter, de maneira irresponsável e desordenada. Posso afirmar com segurança que, mesmo parecendo símbolos opostos, o indivíduo que pensa em subtração é tão perigoso quanto aquele que se baseia na adição. Enquanto um abre mão de viver, de investir, de gerar riquezas a partir dos negócios que pode fazer e não faz, para obsessivamente guardar e buscar e acumular, o outro, que vive o sinal de menos, abre mão de tudo igualmente. E vai mais além. Consome sem necessidade, gasta o que não tem, além de induzir quem está próximo a ele. Ele vive a ilusão de que um limite maior no cartão de crédito é o melhor a ganhar. O consumidor, que vive a vida no menos, ou cada vez menos, é perigoso para si e para quem o cerca. Vive pequenos momentos de prazer, contentamento e satisfação extrema, logo substituído por longas e constantes preocupações, incertezas, dores e, consequentemente, dissabores. Divisão. O que significa esse sinal? Não se trata de dividir no sentido de partilhar o pouco que se tem,
ou aquilo que sobra mensalmente em ações de solidariedade. Fruto do seu bom coração por generosidade e até pena do que possui menos. Não é isso. Divisão tem um significado muito mais profundo, que impacta e atribula a rotina, o cotidiano, de maneira permanente sobre a vida das pessoas. O sinal de divisão representa atitudes e comportamentos característicos de gente facciosa, que está sempre em contenda ou litígio. Está sob o jugo dos conflitos, da ameaça permanente contra si e contra quem está em oposição a ele. Esse é um modo perverso de viver, nada produtivo e com resultados imprevisíveis contra si e contra os outros. Investir, produzir, criar, nada disso faz parte do seu vocabulário, da maneira de ser e de agir. Sua energia prioriza promover e viver constantemente sob discórdias. Guerras, miséria generalizada, tragédias humanitárias e conflitos entre países têm a sua origem na divisão. Mas como perceber que a pessoa, ou você mesmo, está próximo de viver com base nesse sinal de divisão? Como perceber isso? Observe a sua história. É na divisão que estão os divórcios, as brigas, os desentendimentos de toda sorte. Sabe o que é mais triste nisso tudo? Aquele que vive muito tempo assim e se acostuma com a situação. Multiplicação ou sinal de X. Deus fez esse sinal com Abraão ao celebrar que ele seria pai de multidões. Disse o Senhor que se Abraão pudesse contar as estrelas do céu, assim seria a sua descendência. Quando Deus firmou esse pacto com Abraão, nasceu dele uma nação, descendentes do seu neto Jacó, filho de Isaac. Ao observar o X dentro do símbolo do infinito, o número 8, você entende o significado e a importância de percorrer todo o circuito. Mais que um X, esse sinal tem o sentido de equilíbrio, de união, de aliança. Aliança consigo mesmo, que resulta em fortalecimento de laços com a família, com os amigos, parceiros de investimento. É a certeza da representação dos compromissos cumpridos a partir de bases sólidas e perenes, duradouras e confiáveis. Portanto, quem multiplica ingressa em um ciclo que não tem fim, porque toda vez que um rico quebra, ele fica ainda mais rico quando ele volta. Porque acessou a verdadeira riqueza e aprendeu a viver a multiplicação. Por que Jesus incomodava a tantos? Porque ele promovia resultado, ele multiplicava talentos. E o mais interessante é que Jesus multiplicava talentos até mesmo com Judas, que se tornou um traidor. Jesus nunca parou de multiplicar infinitamente. Eu nunca vi uma pessoa que entende o que eu estou falando cair e não levantar. Não existe. A partir do que você acabou de ler e compreender, imagine agora a si mesmo em um movimento intenso e constante dentro do 8, como um tráfego de dados em uma rede de fibra ótica. Continue esse movimento de maneira ininterrupta, percorrendo todo o símbolo do infinito. Não pare, percorra o trajeto todo com insistência. Veja se consegue acompanhar mentalmente o barulho que faz ao percorrer o circuito desse símbolo, às vezes cada vez mais rápido, outras mais devagar. É assim que você multiplica talento, gera resultado e transborda em pessoas e alcança o que você quiser. Anote o código. Quem multiplica talento gera resultado. Após essa introdução, em que expliquei as fundamentações necessárias à sua compreensão calcada em bases sólidas, firmes como rocha, lastreadas pela experiência, é hora de você descobrir quais são os 8 caminhos da riqueza. Os códigos foram lançados. Cada parágrafo, cada capítulo aqui escrito são importantes para que a sua leitura não se transforme somente em um passar de olhos sobre algumas páginas. Transforme esse conhecimento em sabedoria e alcance a riqueza. Primeiro caminho da riqueza: aquisições, funções e vendas. Comprar, unir e compartilhar são as 3 palavras que indicam a direção do primeiro entre os 8 caminhos da riqueza. Aquisição é o que você conhece como compra. Vender é compartilhar serviços, produtos ou negócios. Fusão é entrar em unidade com alguém, dependendo do nível de negócio que vocês estão fazendo. É o que pessoas conhecem como sociedade, mas com um outro significado. Que a riqueza comece investindo energia nessas 3 coisas. Algumas pessoas colocam à venda seus produtos ou serviços sem o devido retorno. Outras o fazem por um valor muito baixo. Também há quem funcione como uma organização não governamental, uma ONG, ou seja, prefere doar a obter lucro. Existe ainda muita gente que não reflete sobre o valor de tudo o que produz, nem se interessa em aumentá-lo, simplesmente opera no piloto automático. Por isso não multiplica nem enriquece. Caso você se encontre em algumas dessas situações, precisa destravar a sua mente. O primeiro passo para desbloqueio é compreender o verdadeiro significado de compartilhar. Anote o código.
Compartilhar não é dar. Compartilhar é vender. Vamos refletir juntos. O que faz um casamento fracassar? A resposta é falta de retorno. Quando um cônjuge investe amor e não recebe esse mesmo sentimento de volta, a união tende a acabar. Isso acontece porque não existiu compartilhamento, apenas doação de uma das partes. E o que faz uma empresa falir? A resposta é igualmente óbvia: não vender. Uma empresa que não consegue compartilhar o que oferece não gera lucro, portanto, não se sustenta no mercado. Não é raro fechar as portas e encerrar as suas atividades até mesmo antes de completar 1, 2 ou 3 anos de existência. Isso acontece tanto no mundo dos negócios quanto no mundo natural. Compartilhar significa multiplicar. Por isso, você precisa manter em mente que vender é compartilhar e não doar. Para uma empresa, multiplicar representa fazer o seu produto ou seu serviço chegar a muitas pessoas e com frequência. Existe um exemplo bíblico sobre a multiplicação bastante interessante. Ele aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, na forma de milagre. Jesus tinha se afastado da região onde havia forte influência do sanguinário Herodes e se dirigido para o deserto, pois ali era lugar fácil, de fácil esconderijo e difícil acesso. Ele foi seguido por 5.000 pessoas, mas justamente pela distância e pela localização, não havia comida. Para alimentar aquelas pessoas, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, que o apóstolo João havia conseguido, e multiplicou esses produtos de tal maneira que entregou comida para cada um dos seus seguidores. Todos eles comeram até ficar satisfeitos e sobraram ainda 12 cestos. Jesus não pensou em fazer uma divisão ao partir dos pães, ele multiplicou. Distribuiu os pães e os peixes e não se contentou até que todos estivessem realmente saciados. O que faz você para compartilhar mais? O que precisa fazer para multiplicar em lugar de dividir? Na minha casa, eu não ensino meus filhos a dividir, mas sim a multiplicar. Tem aqueles casos que um amigo chega e pede para brincar com o mesmo brinquedo, que está na mão do meu filho. Primeiro, eu pergunto a ele: filho, você ainda está brincando? Pode deixar seu amigo brincar? Se ele diz não, eu respondo para o amigo, também fazendo uma pergunta. Espere ele terminar de brincar, tá bom? Eu não digo para o meu filho: pare agora mesmo de brincar e entregue o brinquedo para seu amigo. Não se trata de objetos, mas sim de ensinar sobre governo, especialmente das emoções. Há coisas que são personalíssimas, ou seja, que são suas e falam sobre a sua imagem, a forma de como nos vemos. É sobre ensinar a se colocar em primeiro lugar. Dar para o outro aquilo que não é abundante em você não é compartilhar. Muitos adultos, no entanto, costumam ensinar aos filhos que devem fazer uma doação. Inúmeros pais dizem às suas crianças: vai lá, deixa o amigo brincar, divide com ele. O pequeno, então, aprende que dividir é o certo e que compartilhar é errado. Entendeu o bloqueio que acontece? Muita gente se encontra travada hoje em dia porque acredita que vender, ter lucro, ficar rico é errado. Também há quem não assuma a responsabilidade de cuidar daquilo que lhe foi dado. Quando uma pessoa diz para outra: me dá o seu pão, porque o meu caiu no chão, sabe o que isso significa? Ela não teve cuidado, não teve autogoverno sobre o seu pão. Ela não se preocupou em multiplicar e quer o pão do outro de graça. Talvez você esteja pensando: nossa, Pablo, você é um homem duro. Não se trata de forma alguma de falta de generosidade, e sim de transmitir a você um ensinamento poderoso sobre a importância de governar, especialmente governar a si mesmo. Receber instrução só parece duro ou difícil para aqueles que são tolos. Os sábios amam a instrução e o aprendizado, por isso se tornam gratos pelo que aprendem. A Bíblia fala sobre esse respeito no seguinte versículo: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus capítulo 12, versículo 11. O tolo nunca gosta de aprender. Sabe o que mais é necessário para compartilhar e multiplicar? Gerar valor. Muitos entre aqueles que vendem produtos ou serviços ainda se esquecem de que o produto não é compartilhado em uma venda, mas sim o benefício. Você não vende um produto, serviço ou acesso, e sim um benefício e a emoção que esse benefício vai gerar. Isso é gerar valor. Qual é a vantagem adicional que o seu produto oferece para o cliente? O que ele vai levar em troca junto com o serviço? Esse é o ponto importante, porque os consumidores não estão atrás somente do aspecto físico, material ou objetivo daquilo que adquirem. Eles desejam ter a certeza de sair beneficiados em uma relação de compra e venda. Querem aprender com aqueles com que se identificam, com quem faz melhor e conhece mais a respeito de determinado assunto. Almejam
usufruir da experiência que nem todo mundo possui, apenas você. E por isso você foi escolhido. Portanto, para atrair clientes e ser bem pago pelo seu serviço, você precisa divulgar a sua experiência, deixar clara a sua trajetória. Quando você produz, soma histórias e experiências e adquire um trajeto, algo fabuloso acontece. Você se transforma em uma referência. Anote o código. Pare de ser improdutivo e comece a produzir sem parar. O improdutivo não acessa a riqueza. Existe ainda outro fator fundamental para conseguir vender: a eficiência. A eficiência se traduz em produtividade, que por sua vez se transforma em resultado. Sabe por quê? Porque a eficiência, ela gera valor. E o que tem valor custa mais caro. Portanto, para ser bem pago, seja pelo serviço ou seja pelo produto, você deve somar experiência, eficiência e valor. Pare de jogar o jogo do preço e procure ser bem pago em tudo que fizer. Eu quero ser muito bem pago por tudo que faço e ofereço. Eu descobri algo extremamente importante e que você precisa saber. Não existe nada caro e nem existe preço alto. O que existe é pessoa barata demais, é gente barata demais. Sabe o que acontece com quem não valoriza a sua própria experiência? Viverá dependendo da aprovação do cliente e nunca será bem pago. As pessoas não vão ter dó de você nunca. Fique tranquilo quanto a isso. O cliente quer saber de pagar barato. Só quer saber de pagar barato. Ele não se valoriza. Quer desvalorizar quem tem valor, mas isso acontece apenas na percepção dele e não na realidade. Tempo, qualidade e custo são os princípios. Anote o código. Quem não gera valor não manda no preço. Agora, pense nas atitudes do seu cliente. Tudo que interessa a ele é o quanto vai pagar? Quem quer gastar menos abre mão de qualidade, de eficiência e de várias outras coisas importantes. Eu não ajo assim, nem aconselho que você o faça. Se eu necessito de produtos ou de serviços e eles atendem aos quesitos mínimos do que eu preciso, prazo, qualidade e custo, eu compro ou contrato sem pestanejar. Vou dar um exemplo pessoal. Há algum tempo eu decidi construir uma casa nova para mim e para minha família. Sou sócio de uma empresa muito boa na área de construção civil. Assim, eu pedi um projeto detalhado sobre custos e os serviços necessários para a construção do imóvel. Ao mesmo tempo, solicitei outras propostas no mercado, para fins de comparação. A empresa da qual eu sou sócio apresentou um orçamento incrivelmente em conta, bem mais barato do que o da concorrência. Após análises e conversas, descobri que o custo era de fato muito bom, mas existia um elemento complicador. Seria impossível entregar a obra no tempo que eu desejava. O que eu fiz? Decidi construir a minha casa com uma empresa concorrente. Aquela que cobrava mais caro, mas que conseguiria cumprir o prazo que eu desejava. Mesmo sendo sócio da empresa que apresentou o melhor custo, eu preferi pagar mais caro. Quando eu percebi que a economia poderia afetar o meu tempo, resolvi que o preço não era caro, pois o prazo era um valor importante para mim, para minha esposa e para os meus filhos. É preciso se questionar: o que você faz para gerar valor? O que oferece para que as pessoas paguem mais pelos seus produtos ou serviços? Anote o código. Dinheiro não governa, valor sim. Nunca conte o preço antes de mostrar o valor.